João capítulo 6, versículo 37, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Meus irmãos, nós temos esse momento da ceia do Senhor para relembrar o que Cristo fez por nós na cruz, não apenas a sua morte, sim, relembrar o seu sofrimento. Ele sofreu, e como sofreu, não há como entendermos o sofrimento de Jesus. Volta e meia eu falo sobre isso, não é a mensagem de hoje, mas já que eu toquei nesse assunto, a pena de morte, não é, por crucificação, era a pena de morte romana. A pena de morte judaica ou hebraica era por apedrejamento. Estevão morreu apedrejado, né? Aquela mulher pega em flagrante adultério, estava prestes a ser apedrejada, quando Jesus interveio e salvou a vida dela. Então Jesus morreu sob uma pena de morte romana, que era a crucificação. Muitas pessoas eram crucificadas, os corpos eram deixados lá, apodrecendo naquela cruz, para servir de exemplo para os malfeitores que eram colocados ali. Só que a dor que Jesus sentiu, ela não era apenas a dor física, era também a dor física. Se a gente pensar, Jesus foi agredido com muito mais ódio do que talvez outros prisioneiros. Outros prisioneiros talvez eles zombassem deles, enfim, mas você vê pelo relato da cruz de Cristo que ele foi castigado com muito ódio, não é? Alguns estudiosos dizem que quando colocaram um manto nele, depois dele ter sido chicoteado ali, eles deixavam aquele manto ali encharcado de sangue nas costas dele, e quando o sangue começava a coagular, vinha alguém e arrancava aquilo. Colocaram aquela coroa de espinhos na cabeça dele, né? Que ele começou a inchar, depois de uma noite inteira de vitupério. Mas a maior dor que Jesus sentiu, e talvez algumas pessoas interpretem mal a oração do Getsêmani, quando Jesus fala: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita, sem que eu beba, né? Todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Algumas pessoas pensam às vezes que Jesus estava se referindo à cruz, e não era, irmãos. Como eu disse, alguns seres humanos enfrentaram a cruz. O cálice a que Jesus se referia é o pecado da humanidade. Naquele momento, Jesus, ele faz alguma coisa pior do que pecar, né? Isso, pastor. A Bíblia diz que ele se torna pecado por nós. Ele se fez pecado. O pecado foi colocado naquela cruz. O meu pecado, o seu pecado. E durante muitos anos eu ficava intrigado quando Jesus na cruz falava: Pai, oh Deus meu, por que me desamparaste? E a gente entende pela teologia que Jesus é 100% homem, enquanto esteve aqui, 100% homem e 100% Deus. Acontece que o Jesus homem poderia morrer. Os agnósticos da época não acreditavam nisso, né? Eles pregavam que a cruz foi uma encenação, como algumas pessoas espiritualistas dos dias de hoje também, que não acreditam na ressurreição de Cristo, não acreditam em ressurreição. Eles entendem que, eles falam que Jesus foi um espírito iluminado, enfim, mas que aquilo não foi uma morte real, mas foi o justo pelos injustos. Então quando Jesus fala: Deus meu, por que me desamparaste? Durante anos eu ficava martelando com o Espírito Santo: Senhor, mas como pode? O Senhor fala: eu e tu somos um, o Senhor é inseparável. Mas é porque no momento da morte da carne, o filho estava sozinho, porque o pai não pode morrer. Foi momentâneo, não é? O Jesus Cristo, o homem, morreu. Ele disse: está consumado. E isso tudo foi um projeto para a redenção da humanidade. Eu até na minha ministração disse que o Senhor ordenou que Jesus viesse,
mas eu até entendo que é diferente. No momento da ministração, às vezes você fica buscando alguma palavra, no momento ali, enfim, mas na realidade Jesus foi voluntário, né? A minha vida ninguém toma, eu a dou voluntariamente. Então, quando aqui nesse versículo que dá base para muitas vertentes teológicas, até falar sobre algumas questões de que há um grupo seleto, enfim, fala, todo aquele que o meu Pai me dá. Quando nós lemos Isaías 53, fala que Jesus morreu pela iniquidade de todos. João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, quem foi dado a Jesus? A humanidade foi dada a Jesus. O Salmo 2, eu não sei se vocês sabem, eu acredito que saibam, né? Muitos salmos são proféticos, e o Salmo de número 2 é profético. Olha o que diz o versículo 8 do Salmo número 2: pede-me, e eu te darei os gentios, ou as nações, por herança, e os fins da terra por tua possessão. Jesus escolheu herdar algo que ele precisava morrer para ter. Isso é redenção, não é? Era dele, mas ele pagou um preço para reaver aquilo que era dele de direito. A humanidade sempre foi de Jesus, mas pela desobediência de Adão, uma palavra de Deus lançada, uma palavra que não pode voltar atrás, houve a morte espiritual, houve uma ruptura na comunicação, não na parte de Deus e sim da parte do homem, mas Jesus veio trazer regeneração, e a gente não entende isso, irmãos. Se a gente tentar entender a cruz pelo nosso intelecto, se a gente tentar entender o coração de Deus, o amor de Deus, pelo nosso amor, a gente não vai entender. Nós somos paternalistas, nós protegemos as pessoas que são próximas, a quem nós gostamos, ou quem é do nosso sangue. Não é assim com Deus. A salvação é para aquele que crê, a graça é para aquele que recebe, se arrepende, muda de vida, anda com o Senhor. Então, nos poucos minutos que eu tenho aqui, eu quero citar 3 versículos aqui, falando um pouco sobre o que envolveu o ato da crucificação de Cristo, né? Primeiro, Jesus veio para nos acolher. Nós estávamos aí, abandonados, não porque fomos abandonados, mas porque escolhemos voltar as costas para o Senhor. Eu estou falando da natureza humana, natureza adâmica. Isaías 61, versículo 1, olha o que diz aí, Isaías, Antigo Testamento, uma profecia a respeito de Jesus. Um dia Jesus chegou na sinagoga, como judeu, batizado. Jesus tinha o direito de abrir e fazer uma leitura na sinagoga. Jesus pegou um rolo, não era igual a gente tem uma Bíblia aqui, ó, que você pega aqui, vem cá, tem até um negocinho que você pôr o dedo, acha lá, Isaías. Não, Jesus na sua onisciência, nós falamos sobre os atributos de Deus, onisciência, onipresença, onipotência. Jesus na sua onisciência, vendo aquele tanto de pergaminho enrolado lá numa prateleira, Jesus sabia onde ele queria ler naquele momento. Ele pegou o rolo onde estava escrito o profeta Isaías e abriu, não tinha capítulo nem versículo, era um monte de escrito assim, ó. Se alguém quisesse encontrar aquele texto, tinha que ficar pesquisando, mas Jesus pegou aquilo, abriu e caiu exatamente no versículo que nós vamos ler hoje, o versículo 1 de Isaías 61, onde diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Jesus termina de ler e fala assim: hoje se cumpriu essa escritura. E as pessoas olhavam e ficavam murmurando: blasfêmia, blasfêmia. Mas Jesus veio acolher, e nós precisamos nos sentir acolhidos pelo Senhor.
O inimigo quer que nós nos sintamos abandonados, desolados, solitários. É claro que qualquer conquista, qualquer pessoa que já tenha conquistado alguma coisa na vida, sabe que existe um preço a ser pago. E é muito gostoso, depois que você realiza uma conquista, e que você olha e percebe o caminho que você percorreu, o preço que você pagou, e o resultado que você obteve. Então, às vezes, nesse processo, né, de conquista, a gente está sofrendo, a gente está com dor na alma, nos ossos, na cabeça, no dedo. Tem dia que dói até o cabelo da cabeça. E a gente pensa, e agora, meu Deus? E o nosso Deus está ao nosso lado, nos acolhendo e dizendo: meu filho, faz a sua parte aí, porque a bênção que eu tenho para a sua vida é grande. Aguenta a prova, está quase vencendo, está quase chegando o momento da vitória. Então Jesus veio nos acolher, quando Ele deixou a sua glória e habitou entre nós. O escritor aos Hebreus, até hoje eu não sei quem é, da minha lista de perguntinha, quando eu chegar lá no céu, essa é uma. Quem escreveu Hebreus? Essa é uma das minhas perguntas lá para o céu. Mas o escritor chega a dizer lá no capítulo 4, versículos 14, 15, enfim, tem tanto tempo que eu não cito esse versículo, já citei tanto, mas ele fala assim, na verdade não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, antes, um que como nós foi tentado em tudo, mas sem pecado. Ou seja, Jesus passou por tudo aquilo que você passou na sua vida, traição, abandono, medo, cansaço, dor. Jesus passou por tudo isso. E quando a gente passa por um momento angustiante, eu citei o Getsemane. Quando a gente passa um momento angustiante, a gente diz: Senhor, eu estou muito angustiado. Jesus, que está à destra do Pai, fala assim: eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. E Ele fica com muita vontade de derramar sobre nós o seu bálsamo, para sarar a nossa dor. Mas nós precisamos perseverar, nós precisamos lutar, porque toda vitória, toda conquista é resultado de um processo. Você crê nisso? Segundo, Jesus veio para libertar e salvar. A palavra dura aqui, né? 1 João 3,8: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Irmãos, está certo, muitas ações são pecado, pecado tem nome, não é noite para a gente falar sobre isso, é noite de júbilo. Vamos generalizar o pecado aqui, como voltar as costas para Deus, como se contrapor à vontade de Deus, confrontar a Deus. É isso que o diabo faz. E qualquer um que confronte a Deus, e como nós temos visto pessoas nesses dias confrontando a Deus, e algumas pessoas até dizem: como é que Deus aguenta isso? Por que Deus não manda um raio lá e mata essas pessoas? Um amigo meu participa de um grupo de músicos aí, e tem uns que são brasileiros, mas moram nos Estados Unidos, e a gente fica conversando e tal. Tem alguns projetos que a gente está fazendo aí, online, né? Hoje está tudo bom, um grava um negócio aqui, outro ali e tal, logo vai ter alguma coisa aí que eu mostro para a igreja. Mas ele me mandou um vídeo de uma família, alguém muito escasso com câmera hoje, um raio caiu num carro, pá! Lá tinha marido, mulher e 3 filhos, quase 3 bebês, porque eram um bebê e 2 gêmeos, que eram novinhos assim. Não aconteceu nada com ninguém da família. A fiação do carro torrou, o chicote do carro torrou, tudo que era plástico no carro torrou. Ele mandou a foto para mim, onde o raio pegou na maçaneta do carro, a pintura descascou, mas não aconteceu nada com a família. Alguns podem dizer: mas carro, ele isola, não sei o que, irmãos. Não é bem assim não, dependendo da situação lá. Se você vê o vídeo que eu vi, você vai ver que foi um milagre muito grande que aconteceu ali. Foi um milagre muito grande que aconteceu ali. Então, Deus tem poder para mandar raio, Deus tem poder para fazer qualquer coisa, até para matar, tem, até para preservar, tem. Agora, por que Deus não faz isso agora? Porque nós temos um alerta, irmão, dizendo: olha,
Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Pode não ceifar agora, mas o juízo final não está muito longe não, irmão. Você vai ver muita gente aí que zombou de Deus e que escarneceu de Deus e que vai estar chorando e se lamentando porque vai enfrentar a condenação eterna. Então Jesus veio para salvar e libertar, e na ceia a gente precisa lembrar disso. É um momento da gente se alimentar aqui e levar isso para o mês afora, sabendo que o Senhor é aquele que nos sustenta, que nos salva, que nos liberta, que nos segura nas suas mãos. E por último, Jesus veio para que nós estejamos sempre com Ele. Tem gente que está vivendo, irmãos, como se a vida fosse isso aqui. Isso aqui é uma fração, em se falando de tempo, não tem como nem, a Bíblia descreve a vida como um sopro. Isso é um sopro. Isso é a vida aqui na terra. Existe uma eternidade, e Jesus morreu na cruz para que nós estivéssemos sempre com Ele, por toda a eternidade. Vamos ler aqui, João 14, 1 ao 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Não se deixe cair na cilada que o mundo tenta apresentar, de que a vida é o aqui e o agora. A vida é a oportunidade que Deus nos dá para servi-lo, para adorá-lo, livres, com a vida plena, feliz. O inimigo tenta distorcer a realidade, como ele fez lá no Éden, na árvore do conhecimento do bem e do mal. Assim como distorceu a palavra ali para Eva, muitas pessoas tentam distorcer a vida, dizendo que vida boa é no mundão. Irmãos, vida boa é na igreja, vida boa é na presença do Senhor, vida boa é desfrutando do cuidado do Senhor, vida boa é ser acolhido por Deus, e saber que quando a nossa força faltar, Ele estende a sua mão poderosa e nos dá a vitória. É para isso que nós ceamos, para que isso fique marcado em nosso coração, porque a qualquer momento a trombeta vai soar, e nós iremos ouvir o nosso nome, chamado pelo nosso Senhor.